Hoje, abordaremos os costumes e tradições relacionados ao matrimônio ao longo dos tempos. Este tópico oferece uma visão ampla e, por vezes, surpreendente. Dentro desse contexto, a Bíblia, como um dos textos de maior influência na cultura e moral ocidental, destaca-se por uma particularidade intrigante, a aceitação, em certos momentos de sua narrativa, do casamento entre irmãos. Ao longo deste vídeo, investigaremos as motivações subjacentes a essa peculiaridade, levando em consideração tanto o contexto histórico quanto as convicções religiosas que moldaram tais práticas, desde os tempos da criação até a promulgação de leis mais restritivas. Nessa exploração da história, a Bíblia nos guiará na compreensão de por que, em um determinado período e local, o casamento entre irmãos era sancionado de acordo com seus ensinamentos. Antes de explorar com mais profundidade, gostaria de dizer o quanto você é uma pessoa valiosa e significativa para nós. Agradecemos por compartilhar sua opinião nos comentários sobre este assunto, e se é a primeira vez que você vê um vídeo nosso, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Começamos no cerne da narrativa bíblica. O casamento entre irmãos é encontrado na história da criação no livro de Gênesis. Segundo esta história, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus, e no início não havia restrições quanto a quem eles poderiam se casar. Esta ausência de restrições sobre como as relações matrimoniais podem ser entendidas nos seguintes contextos. 1. A singularidade de Adão e Eva. Por serem os únicos seres humanos no início da criação, não havia outras pessoas disponíveis como possíveis companheiros. Isso implicava que, num sentido muito literal, os irmãos e irmãs eram os únicos candidatos para o matrimônio. 2. O propósito da criação. A Bíblia apresenta a criação de Adão e Eva como o cumprimento de um propósito divino. Deus os criou com o mandato de crescer e se multiplicar. Uma vez que o objetivo principal era a propagação da humanidade, o casamento entre irmãos poderia ter sido visto como uma forma de cumprir esta responsabilidade divina. 3. A mudança nas normas do casamento. A ausência de restrições ao casamento no relato da criação poderia ser interpretada como uma indicação de que, naquela época, o casamento entre irmãos não era considerado errado. Porém, com o tempo, esses padrões evoluíram à medida que a população humana crescia e se diversificava nos tempos bíblicos. A ideia de casamento entre irmãos também é evidenciada após o dilúvio, quando Noé e sua família foram os únicos sobreviventes e, portanto, tiveram que repovoar a terra. A Bíblia registra casos de casamento entre irmãos nesse período, como o de Abraão e Sara, que eram meio-irmãos. Isso sugere que, em alguns momentos e lugares da narrativa bíblica, o casamento entre irmãos não era considerado tabu ou proibido. Outro aspecto importante que contribui para a compreensão do casamento entre irmãos na Bíblia é o relato do dilúvio e repovoamento subsequente, conforme descrito no livro de Gênesis. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes do dilúvio, o que significa que após o dilúvio, a humanidade teve que recomeçar com uma população extremamente reduzida. Novamente, não havia pessoas fora de sua família para se casar. A Bíblia registra casos de casamento entre irmãos nesse período, sugerindo que em certos contextos era considerado aceitável. Isso indica que as restrições e normas relativas ao casamento entre pessoas próximas não eram uniformes em toda a Bíblia e podiam variar dependendo do contexto cultural e da interpretação religiosa. Neste contexto, o casamento entre irmãos poderia ter sido visto como uma necessidade pragmática para cumprir o mandato divino de multiplicação e garantir a sobrevivência da humanidade. Outra razão importante para a permissividade inicial do casamento entre irmãos na Bíblia reside na importância de criar uma descendência forte e numerosa nas sociedades antigas. O raciocínio por trás disso era que, ao casar dentro da família, era possível manter a pureza da linhagem familiar e garantir descendência fora do mesmo sangue, o que poderia ser considerado benéfico em termos de manutenção da herança, propriedade e identidade familiar. À medida que a história bíblica avança, ocorre o desenvolvimento gradual de leis mais restritivas em relação ao casamento entre irmãos.
Um dos momentos-chave nessa mudança normativa encontra-se na lei mosaica apresentada no Antigo Testamento da Bíblia. A lei mosaica introduziu restrições mais definidas em relação ao casamento, incluindo a proibição explícita do casamento entre irmãos, como encontramos em Levítico, capítulo 18, versículo 9. Essa proibição pode ter sido influenciada por vários fatores, incluindo o crescimento da população e a necessidade de evitar a endogamia, que é o casamento de pessoas de ascendência comum. Isso poderia levar a problemas genéticos, como a doença falciforme e a hemofilia, devido à maior probabilidade de herança de genes defeituosos. Além disso, o incesto pode ter efeitos prejudiciais na dinâmica familiar, criar tensões, ciúmes e conflitos, e ter efeitos psicológicos graves nas pessoas envolvidas, gerando sentimentos de culpa, vergonha e confusão emocional. Na maioria das sociedades modernas, o incesto é visto como um tabu moral e social, e as pessoas que participam em tais relações podem enfrentar estigmatização e rejeição social. Portanto, a compreensão do casamento entre irmãos na Bíblia é complexa e evolui ao longo da narrativa, refletindo mudanças culturais, sociais e genéticas ao longo do tempo. É importante notar que as relações sexuais entre parentes próximos eram consideradas de forma diferente antes e depois da introdução das leis mais restritivas, como a lei mosaica. É fundamental reconhecer que o contexto histórico e cultural desempenhou um papel significativo na formação das normas e práticas do casamento ao longo da história, e essas normas podem variar amplamente em diferentes períodos e sociedades. Antes de terminar este vídeo, gostaríamos de fazer uma pergunta importante. Qual o seu ponto de vista sobre este vídeo? O que você concorda e o que você discorda? Diga nos comentários, estamos ansiosos para ler você. Até o próximo vídeo.